gente, então vamos aí à última jornada de provas. Espero eu, né, que seja a última de McFlu. Então, essa P3, basicamente, pra mim, foi a prova que eu mais entendi McFlu, assim. Os assuntos podem ser mais complexos, mas tudo dá um fechamento muito legal, eu acho. Porque você precisa de noções da P1 e da P2, e isso não necessariamente é uma coisa ruim, tá? Você já fez a P1, você já fez a P2, então a ideia é que a gente já tenha calejado na matéria, você já está acostumado com a ideia de pensar dela. Então a gente na P2 fez uma transformação, né, da equação da continuidade num sistema lagrangiano, igual a gente conhecia da física 1 e da mecânica A, para os fluidos, né, para a mecânica dos fluidos, usando a forma integral. E a gente fez isso também para a equação da energia, né? Mas ainda falta um detalhe, que é o que a gente conhece como segunda lei de Newton. Vamos pensar assim, a segunda lei de Newton, forças, é um dos principais motivos pelo qual a gente estuda física e mecânica, né? O que rege aí os movimentos básicos. Então a gente vai passar a segunda lei de Newton, a quantidade de movimento, para a mecânica dos fluidos, tá? Então, seguindo aquela fórmula integral do Reynolds e etc., você chega no teorema do momento da quantidade de movimento, TMQM. Eu boto essa sigla porque fica mais fácil para não escrever um nome na prova. Mas eu escrevo o nome, porque mostra que você sabe a matéria, legal. Você chega nessa fórmula integral, que eu particularmente não gosto e nem sei usar direito, tá? Mas o que é a segunda lei de Newton? É que as forças externas a um corpo, né, têm que estar em equilíbrio. Nesse caso, o nosso corpo é uma massa fluida, né? É um volume de controle. Então, tudo que a gente fazia na P2, definir volume de controle, definir as hipóteses e em seguida aplicar as equações, aparece aqui, tá? Inclusive, tem questões na P3 que o item A e o item B pode ser assim, fazer o que vocês fizeram na P2. Qual é a vazão tal, qual é não sei o quê, e você precisa da prova da P2, tá? Então, se alguém supor, eu recomendo dar uma lidinha, porque vai precisar, não tem como escapar. Então, para a gente transformar essa fórmula de uma maneira mais simples, a gente pode fazer algumas hipóteses, tá? Hipóteses que sempre aparecem em McFlu, né? Porque se você não coloca essas hipóteses, você não resolve aquela equação. A gente vai então sempre tratar de forças externas ao fluido, certo? As forças internas não importam, elas sempre estão em equilíbrio, se anulam. A gente vai considerar como é que aparecem velocidades dentro da fórmula integral, que a velocidade ela é sempre uniforme na entrada e na saída, ela vai ter uma trajetória reta bem definida e ela vai ser paralela ao escoamento. Uma frase bonitinha para falar que essa velocidade pode sair fora da integral. O regime vai ser sempre permanente, porque aí a gente consegue cortar esse termo, né? E o fluido vai ser incompressível, porque assim o ρ é constante, então você também consegue simplificar a integral. E por fim, como a gente está tratando essa velocidade como uma velocidade uniforme, aparece um fator de correção, que na fórmula de energia era o alfa, lembra? O alfa na fórmula de energia valia 1 para escoamento turbulento. Aqui também é a mesma coisa. Nossos problemas vão ser jatos, vai ter bomba, turbina, então vão ser problemas turbulentos. Vocês usam como hipótese que o beta é igual a 1 para regime turbulento. Beta para regime laminar vale 4/3, só a título de conhecimento, mas até onde eu vi, sei, não cai no regime laminar na prova, você não consegue fazer nenhum problema assim. Então, se a gente adota aquelas hipóteses, a gente consegue escrever a fórmula de uma maneira mais simplificada, que é a partir da função impulso. Então, eu vou falar que as forças externas ao fluido são as forças gravitacionais, que vamos representar por G, e forças do tipo R, que são as reações. Todo mundo também, né? Prova de R0 no mesmo dia, então tá tranquilo. Reações, porque o fluido vai estar apoiado em alguma coisa. Eu não vou analisar o fluido voando no ar aqui, o ar não é um fluido, né? A água voando no ar, força que atua nele. Não, eu vou atuar a força que o fluido exerce sobre um objeto, ou que um objeto exerce sobre esse fluido. Então, eu vou considerar as reações nesse contato entre os dois. E isso vai ser igual ao somatório de uma função φ. O que é essa função φ? É a função impulso, né? Ela leva em conta um termo de pressão e um termo de área. Pressão vezes área é força. E ela leva em conta as forças inerciais, ou seja, beta, que é o fator, n ponto, que é massa específica, que é vazão mássica, e a velocidade, tá? Então, a gente está analisando aqui uma segunda lei de Newton, só que para a água a gente precisa levar em conta outros fatores. Que fatores? A pressão e a velocidade do escoamento, tá? Então eu estou falando que a soma das forças é igual a zero, está tudo em equilíbrio. É isso que eu estou falando, é um problema que a gente já faz desde aí do ensino médio. Então, eu queria fazer um exemplo para a aplicação dessa fórmula, porque ela parece simples, mas tem que ter alguns cuidados quando se pensa nela.
Alguma dúvida em relação à teoria, por enquanto? Esse Vzinho ali é o que? O Vzinho seria a equação, né, a fórmula da velocidade, a distribuição de velocidades. Mas eu não vou tratar com o Vzinho, eu vou tratar aqui com superfície constante uniforme, então a gente já usa a Vzão, que é a velocidade média. Então esse é um problema clássico que a gente tem, né? Eu não sei tantas aplicações dessas coisinhas se mexendo em cima de fluidos, mas assim, aparentemente existe. Então assim, esse é um problema de um jato livre. Então imagina um jato, tá? Ele tem uma redução no bocal aqui, jogando um jato d'água em cima desse desviador, certo? Esse desviador ele desvia a água, nesse caso a um ângulo θ, tá? Só que esse desviador, ele se movimenta com uma velocidade VB, né? Velocidade do bloco, a gente pode pensar. E ele está apoiado, né? Porque se ele estiver rígido, né? Fixo à superfície, você vai ter forças, etc. Então, ele ficou apoiado sobre uma superfície que contém óleo. Então, ele está deslizando, o óleo é laranja, ele está deslizando sobre esse óleo com a força do jato d'água. Mas ele tem uma velocidade já VB, alguém está puxando, sei lá, tem uma cordinha, acontece algum problema aqui. Tá? Ele deu as informações, as propriedades físicas da água e do óleo. A água tem massa específica ρ e viscosidade cinemática μ. O óleo, viscosidade dinâmica μ0 e espessura V. E aí ele pergunta qual é a reação. Não, o que ele pergunta? Qual é a vazão? Qual é a vazão desse escoamento? Todas as incógnitas que eu coloquei, ele deu no enunciado, tá? Ele deu numérico. Eu vou resolver só literal, mas ele deu numérico. E volto a falar, em McFlu, a parte literal vale 80% da nota. Substituir no final é o resto. Mas é importante também substituir, tá? Se você desenvolveu tudo e não substituir, não perde ponto. Então, a ideia é a mesma que a gente se via na P2, ou seja, volume de controle, hipóteses e aplicar as equações. Então, primeira coisa, o volume de controle. Eu quero a vazão, ok? Mas eu tenho poucas informações aqui do jato, né? Eu tenho os diâmetros, ok, mas eu não tenho nenhuma informação de velocidade, eu quero a vazão. Então, eu preciso analisar o bloco. E se eu preciso analisar o bloco, eu preciso analisar a quantidade de movimento, ok? Se não tivesse força, sei lá, fossem só 2 reservatórios parados, o problema seria de equação da energia, não seria de quantidade de movimento. Mas nesse caso, tem um jato batendo, etc. Então eu preciso analisar o que acontece em cima do bloco. Então o meu volume de controle é sobre esse jato que está aqui em cima do bloco. Esse é o volume de controle. Na prova, ele desenha na folha, com aquelas linhas estranhas, grossas, que não dá para enxergar nada. Dá o seu jeito. Segunda coisa é definir um sistema coordenado. Por quê? A gente está tratando de um problema vetorial, tá? As fórmulas de forças e etc. são vetoriais. E o problema, às vezes, ele não te dá com nenhum eixo, ele só te joga o problema lá para você. Você se vira. Então você precisa definir sempre um eixo coordenado x, y, né? Os problemas são planos, para te orientar nos sentidos. Porque o bloco está indo para a direita, tem água subindo inclinada. Então, como as coisas estão se mexendo, tem exercício que a água volta, você precisa ter o sistema muito claro, tá? Saber exatamente o que está acontecendo. Bom, em seguida vem as hipóteses. As hipóteses eu não vou escrever, mas são essas, tá? Regime permanente, fluido incompressível.
Você só pode usar a fórmula direto se você justifica o que você está fazendo no problema. Então não adianta só brotar com a fórmula na prova de McFlu. Eles descontam um ponto. Você precisa escrever as hipóteses, precisa definir todas essas etapas para poder ganhar a questão cheia. Mostra que você domina o conceito da coisa, entendeu? Você só joga a fórmula, você bitolou 3 letras que somadas e multiplicadas chegam na resposta mais ou menos certa. Tá? O que não é o que eles querem. Agora sim, a gente vai aplicar a equação. Então, teorema do momento da quantidade de movimento. É um problema vetorial, né? Eu escrevi ela na forma vetorial aqui. Esse I, se eu não expliquei, é entrada e saída. Nesse caso, é um único jato. Tem problema que tem vários jatos, né? O jato sobe e desce. Então você vai ter 2 saídas nesse caso. Você pode ter um monte de variações desse tipo de problema. Então, por isso que eu coloquei somatório. Todas as entradas e todas as saídas do seu volume de controle tem que entrar na conta. Ok? Então, o teorema do momento da quantidade de movimento. Eu tenho informações da velocidade do bloco em B. E o jato também está entrando em X, certo? Em X, aliás. O jato está entrando em X, nesse volume de controle. Então, eu vou analisar esse problema para X. Ele fala do problema que os pesos próprios são desprezados, são desprezíveis, desprezados. Mas você pode analisar para X e Y, tá? Nesse problema especificamente, eu vou analisar só para X. Bom, escreve a equação mais genérica possível da face da Terra. Então, G mais a reação X, e aí nisso você indica onde que está essa reação X, e ela é totalmente arbitrária, é igual F0. Você arbitra um sentido da reação. Eu vou colocar do lado de cá. Se o resultado é negativo, eu arbitrei errado, eu dou a resposta no outro sentido, não tem nenhum problema. Mas lembrar que a resposta do problema é vetorial, se pedir a reação. Então eu preciso dar o sentido certo, tá? Então G mais a reação X vai ser igual à função impulso para a entrada e para a saída. Para a entrada, então a gente vai ter que a pressão de entrada mais a área de entrada, vezes a área de entrada mais beta N ponto E V NE de entrada mais a função da saída. Então, pressão da saída, área da saída, beta N ponto S VS NS. Então, tá bom. E aí agora sim você vai passando o factor G. G é 0, pois só há gravidade na direção Y, né? Óbvio. Então, G é igual a um G menos J, por isso que é 0. Reação X. Eu arbitrei a minha reação X no sentido negativo do meu eixo. Então é menos Rx. Então, menos Rx é igual. Pressões. Tudo isso aqui está aberto para a atmosfera. Ou seja, as pressões que a gente considera em McFlu são as pressões relativas. Então, a gente considera que as pressões, as parcelas de pressões são 0. Regime turbulento é uma hipótese que eu fiz. Então, os betas valem 1. Também já sei disso. Não vou botar nada. Tá? Se ele escreve nas hipóteses, vai. Então, sobra só os M ponto e a velocidade. Mas, a gente sabe também, de provas passadas, que M ponto é vazão máxima, ou seja, é uma vazão por unidade de massa, ρQ. E a gente também sabe que vazão é velocidade vezes área, ou seja, ρVA. Então eu posso botar aqui que na entrada eu vou ter um ρ, V de entrada ao quadrado área, isso NE, já comento, mais ρ, a velocidade de saída ao quadrado, a área de saída, um NS. Tudo bem? Eu juntei então o M ponto com o V. Para não levar um monte de termo junto, eu vou simplificando a forma, ao máximo que eu puder. NE. O N de entrada precisa definir. É sempre saindo do volume de controle. Igualzinho na P2. Então o NE é saindo nesse sentido. Ele é contra o meu eixo X, logo é menos I.
Então esse termo todo vale menos. Certo? O outro termo, de saída, ele tem um ângulo alfa em relação à horizontal. Eu preciso decompor os meus vetores. Então esse NS vale na direção x, que é a linha de interesse, NS vezes cosseno de alfa. Mas NS é 1, né? Então é cosseno de alfa, positivo, porque está no sentido do meu eixo coordenado. Tudo bem até aqui? Pode falar. Substituir a razão máxima Ou VA. Como já tem um V da fórmula, fica V ao quadrado. Tá? Esse G se cancelou. O G só está na direção J. E eu estou tratando do problema em X. Ele é menos J, mas eu estou só analisando X. No J ele precisa entrar. Ele entra se o problema falar do peso. Se ele falar despreze o peso próprio, que foi a prova do ano passado, você despreza. Você não precisa entrar com ele. Mas se ele falar precisa considerar, dependendo do problema, você precisa calcular o volume desse jato de água. Vai ter que dar seu jeito lá na prova. Tudo bem até aqui? Até aqui já foi um meio, um 0,75 da questão, com certeza, tá? Bom, você definiu essas coisas. A área de entrada e de saída são as mesmas, né? Então a área de entrada é igual à área de saída. Eu vou chamar de πd quadrado sobre 4. Eu vou considerar que é circular, né? Aqui eu falei que é um diâmetro grandão, que fica pequenininho, ok? Mas é um jato circular que está saindo do bocal. Então eu vou considerar, pela minha hipótese, que o perfil é uniforme, constante, retilíneo, etc. Então eu vou falar que esse círculo está percorrendo todo o meu desviador. Então eu vou considerar que a área de todo esse problema é πd quadrado sobre 4. Ele falou que era circular ou você que... Não, eu que... Você que supôs isso? Certo, tá. Porque ele fala que sai de um diâmetro desão, de um bocal, né? A gente está falando de um tubo, e ele dá o diâmetro pequeno do jato d'água. Mesmo que ele não falasse esse desenho, como está saindo de um tubo circular, eu vou considerar que é circular. Então a área é πd quadrado sobre 4. Ok. Então menos fx é igual. A área da entrada e da saída é igual, vou botar em evidência. Tá? Então o ρ também aparece nos dois. Então ρ πd quadrado sobre 4. Aí aqui vem menos v de entrada. Qual é a velocidade de entrada desse problema? Alguma ideia? Então o que eu quero descobrir? Ele pede a vazão, ok? Então eu quero saber qual é a velocidade do jato. A área eu consigo calcular, vazão é velocidade vezes área, eu preciso da velocidade, tá? Isso tem que estar bem claro desde o começo, o que você quer no problema. Então está entrando uma velocidade aqui, vou chamar de V, e está saindo uma velocidade aqui, que vale V também. É a mesma, certo? Equação da continuidade, eu suponho que não tem perda de carga, você nem precisa escrever tudo isso na prova. Está entrando V, está saindo V, não tem como perder a água aqui no meio. Mas o problema é, o bloco se movimenta para a direita. E essa fórmula que a gente adota só vale para velocidades relativas. Ela não vale para outros problemas. Então só pode entrar com velocidade relativa aqui. O sentido da água é da esquerda para a direita. Você concorda que é o mesmo sentido do bloco? Então, quando você tem duas componentes de velocidade na mesma direção, a relativa é uma menos a outra, certo? Todo mundo viu isso em física. Então eu vou falar que V menos V do bloco ao quadrado mais a velocidade de saída, é a mesma coisa, V menos V do bloco ao quadrado, cosseno de alfa. Tudo bem com essa expressão? Então, retomando. Escrevemos a expressão total, fizemos as simplificações que tínhamos que fazer. O G não vale porque ele está na vertical e a gente está tratando o problema do X. Pressões são nulas porque neste problema está aberta a atmosfera. Se esse jato eu estivesse analisando o problema dentro do escoamento, teria um problema, eu posso passar para vocês depois, que ele pede as forças que atuam no cotovelo de uma tubulação. Então, para analisar esse problema, como está dentro da tubulação, eu tenho que analisar e chegar às pressões de entrada e de saída desse problema.
Então, nesse problema específico, as pressões são nulas porque está aberta a atmosfera. Betas valem 1, eu faço substituição, e aí para a velocidade eu entro com a relativa, então eu vou fazer a velocidade do fluido menos a do bloco. Uma menos a outra, os termos são aos quadrados, e o sinal, perceba que ele é corrigido pelo vetor. Então você entra com as velocidades ali em escalar, o vetor vai corrigir a sua expressão, o cosseno já está corrigindo a expressão. Tudo bem? Você chegava nessa expressão, você já tinha pensado em metade do problema. Ele te dava todos os termos que eu botei aqui no quadro, ou seja, ele te dava os termos para calcular a área e para calcular a vazão do bloco, o cosseno de alfa. O que você quer é a velocidade do escoamento para achar a vazão. Mas você ainda não tem Rx. A informação complementar que ele te deu para você achar Rx é esse filme de óleo aqui, está embaixo. Então olha só o que acontece, até aquele ponto. Temos tudo menos V e Rx. Ok? Como eu analiso Rx? Eu faço o equilíbrio do bloco. Então se eu pensar no bloco agora, vão aparecer forças de cisalhamento na base do bloco. Vai surgir um cisalhamento aqui, certo? Devido ao fluido. E você tem a criação Rx, que eu considerei para a direita. Tudo bem? Para a esquerda, aliás, perdão. Como esse bloco está em equilíbrio, mesmo que ele se movimente, ele não tem aceleração, né? Então ele está em equilíbrio. Então eu sei que Fx é igual a menos as forças de cisalhamento. Força de cisalhamento é tal vezes A, certo? Tal é uma unidade de pressão, né? É uma tensão. Tensão vezes área me dá força. Mas o tal, eu lembro da lei de Newton, da P1, que é μ du del y. Por isso que eu falei, tem que acumular todo o conteúdo nessa prova. Se eu analisar aqui um pedacinho, eu posso fazer aquelas posições todas de que o perfil de velocidades é uniforme. Então aqui vale VB do bloco e aqui a velocidade é igual a zero. Isso pelo princípio da aderência completa. E aí eu falo que essa espessura E é muito pequena. Ou seja, eu posso assumir que del U del Y é igual a del U. A derivada parcial é igual a uma variação, que nesse caso vai ser VB sobre E. E aí é essa expressão que eu entro aqui. Então eu sei que Fx é igual a μ VB vezes E vezes a área do bloco. Ele deu a área do bloco também. Então você tem μ VB E, área do bloco. Você encontra a reação X. Se eu chamar essa expressão de 1, essa expressão de 2, de 2 em 1, a velocidade vai dar um valor aí. Vou colocar assim. De 2 em 1, obtém-se V. Aplica-se V. Essa aqui é a vazão. Tudo bem? Então ele quer a vazão. Analisa o teorema do momento da curvatura do movimento, chega numa expressão que tem Rx e V. Você precisa de Rx, porque a sua incógnita é V. Você analisa o que você viu na P1, de tensão de cisalhamento em fluidos, lei de Newton, não sei o que, né? Substitui lá de volta, acha V, entra na expressão da vazão, acha a vazão. Valia 2 pontos essa questão. Nessa prova que eu peguei, que é meio aleatória, não sei de que não.
Alguma dúvida nesse problema? Por que Rx é menos tá lá? Rx, tem que ser igual, não, tá certo. Rx mais tal tem que dar zero. Não, tem também. Rx? É por conta disso, então. Rx mais tal, mais força viscosa tem que dar zero, certo? Então uma tem que ser o menos da outra, aí aparece o menos aqui. Ou seja, eu arbitrei no sentido errado. Tudo bem nesse problema? Bom. Pode apagar? É tranquilo, né, essa matéria aqui? Essa parte aqui. O problema pode ser muito variado, ele pode ter duas saídas, ele pode ter uma mola, sei lá, já vi problema de várias coisas desse negócio já. Se tem uma mola, você iguala a força, não a tensão do alinhamento, mas a Kx, certo? Que é a fórmula da força elástica, da lei de Hooke de restauração. Bom, basicamente é isso. Acho que é uma questão bem tranquila, dá pra fazer. Ano passado, por exemplo, para quem fez a prova, a questão A valia 2 pontos e a B era, depois de tudo isso, aplicar Bernoulli num trecho da prova lá, da questão. Essa? Não. Não. Tudo bem? Muito bom. Então agora eu gostaria de falar de análise diferencial. A questão de análise diferencial é que a gente está tratando de fórmulas na forma integral até então. Mas essas fórmulas não são completas, digamos assim. Basta pensar que quando você integra uma coisa, surge uma constante que você não sabe o que é. Então, tudo que a gente está tratando vale, etc., mas não é a forma mais completa de se tratar o problema. Então, para isso, a gente faz uma outra análise, que é a análise diferencial. E nessa análise, a gente bota então tudo em função de derivadas, lógico. Então, você pega, aplica Possânia nas equações, teorema de Gauss, essas coisas tudo, você chega nas expressões bonitinhas aqui, tá? E agora vem toda a força do cálculo 3, né? Porque você precisa saber de gradiente, divergente, de todas essas coisas você precisa saber para fazer essa parte. A equação da continuidade foi a primeira que nós vimos, então vai ser a primeira que a gente vai ver aqui. A equação da continuidade na forma diferencial é del por del t mais o divergente de ρv. Ou seja, uma parcela que varia no tempo, né, da massa específica, e uma parcela aqui que vai depender da velocidade e da massa específica. Só que eu quero dizer que del por del t é igual a zero. Ou seja, nada varia no tempo. Se eu tiver um problema em que o fluido é incompressível, então eu tenho que o ρ é constante, e aí vale que o divergente de V é igual a zero. Tudo bem? E aí vocês vão lembrar agora também da P1, que vocês faziam, porque algum professor bitolou nisso, que quando o divergente de V era zero, o fluido era incompressível. Né? A gente fazia o retorno na P1, mas a explicação é essa. Se o fluido é incompressível, o ρ é constante, e aí vale isso. Na P1 você faz o contrário, você fala, triângulo V é zero, então não vai incompressível. Não, é o contrário. Gradiente, divergente de V todo mundo sabe calcular, espero eu, né? Então,
Depois da equação da continuidade vem a equação da energia, que a gente não escreve em termos diferenciais porque ela fica muito gigante. Aquela fórmula de Bernoulli que a gente escreve, ela é muito simplificada, então a gente não escreve ela na fórmula diferencial. Mas a gente pode escrever essa, que a gente está mais aqui, que é da quantidade de movimento em termos diferenciais, em termos de derivada. E aí vem as equações de Navier-Stokes. Que é a parte mais básica. As equações de Navier-Stokes são as equações porque são vetoriais. Então eu vou escrever uma expressão na forma vetorial. Se é vetorial, ela está em x, y e z. Então são 3 equações na verdade. É que a gente escreve ela mais simplificada. Então ρg menos gradiente de P mais mi Laplaciano de V igual ρ virar T mais V. É isso. Ou seja, é uma lei de Newton escrita para fluido com um monte de derivada. É isso que são essas equações. A gente tem uma primeira parcela, ρg, mostrando as forças gravitacionais que atuam sobre o fluido. A parcela, gradiente de P, ou seja, as forças de pressão que atuam no fluido. Uma parcela envolvendo mi, que são as forças viscosas atuando no fluido. E ρ vezes isso aqui. Alguém lembra o que é isso aqui? Da P1? Aceleração. Ou seja, massa vezes aceleração é igual ao ato somatório de forças. Você está escrevendo a segunda lei de Newton, só que com um monte de coisa aqui estranha. É isso. Nenhum mistério. Antes de continuar, falar das hipóteses e do exemplo, eu queria explicar um pouco melhor esses termos, porque eu percebo que tem gente que tem dificuldade. Esses triangulinhos aparecem em 3 termos, e eles são totalmente diferentes, né? Aqui é uma coisa, aqui é outra, e aqui é uma coisa meio estranha, mas que acredito que todo mundo já saiba. Então, eles são diferentes, tá? E se você mistura, porque na prova eles podem dar a equação já aberta, ano passado deram aberta, ou eles podem dar isso. E aí você se vira para chegar nela toda aberta. Então você tem que saber com muita calma, assim, cálculo 3, respira e vai dar. Você estuda para as duas ao mesmo tempo, mas é a vantagem. Gradiente de P. Gradiente de P é um vetor. Então é a variação da pressão em x, y, z. Tá? Isso é um gradiente. Ou seja, se eu escrever essa equação para o eixo x, eu só vou considerar a parcela del P del x. Se eu escrever para y, só del P del y. Tá? Gradiente de P é um vetor. O operador nabla é um vetor. O segundo termo, que aparece em triangulinho quadrado, é chamado de Laplaciano, que nada mais é do que um divergente do divergente. Então, o que você vai fazer aqui? Deixa eu ver para não perder tempo, às vezes não. É uma derivada segunda, del 2u del x2, mais del 2u del y2, mais del 2u del z2. É uma derivada segunda, tá? Só que ela é escrita para U, para V e para W. Então esse aqui é o Laplaciano, que às vezes aparece como delta, só assim. Então, gradiente é um vetor, del P del T, não. Aqui o Laplaciano é uma derivada segunda, ou seja, vão aparecer derivadas segundas, e você soma os termos, tá? Porque no divergente você somava lá do cálculo, então não lembro da explicação, mas você soma. Esse último termo é o termo da aceleração convectiva, que também, né, acho que não tem dificuldade. Então, U del x mais
V del U del Y mais W del U del Z, e aí vai embora. Então essa é a parcela da aceleração com V. Tudo bem, né? Tem que saber muito bem o que é cada termo. Não pode se confundir. De teoria é isso. É entender o que é a equação da continuidade, é entender o que são as equações de Navier-Stokes e saber o que é cada termo. Ρg não é uma dificuldade. Δp é o gradiente da pressão, aqui é aquela parcela vezes μ, que é a viscosa, e aqui é a aceleração. Tá? Essas equações, existe um prêmio de uma universidade norte-americana, que eu não sei qual, que dá $1 bi para quem chegar na solução exata dessa equação. Não existe uma solução exata dessa equação. E a gente aprende já no terceiro semestre de LSB, olha que legal. Não existe uma solução desse negócio. Tem até um arquivo, num Polishare da vida, que está escrito assim, algumas poucas soluções simples dessa equação, porque você não consegue resolver muita coisa dela. Ela tem um monte de termo, ela tem termo quadrado, ela depende de muitas variáveis. Então, para você resolver um problema de Navier-Stokes, você precisa cortar 3/4 desses negócios. Ou seja, tem prova que só de você escrever as hipóteses da equação de Navier-Stokes, você ganha 0,75 a 1 ponto. Só as hipóteses. Então, precisa estar muito ciente do que você está fazendo. Quais as hipóteses? As hipóteses variam de problema para problema. Então, eu vou apresentar um exercício aqui. Posso mostrar algumas variações para vocês treinarem em casa. Tem um no resumo, tem outros também de provas antigas. Mas assim, fazendo uns 4 exercícios desse, mas fazendo, tendo consciência de tudo que fez, já dá para entender essas equações, tá? Muita gente vem me perguntar, falando, nossa, essa matéria é pior, olha esse monte de letra, não entendi nada desse inferno. Mas assim, é a parte mais tranquila, eu juro. Porque as outras você pode errar conta, tem que estar muito consciente dos números. Essa não, é só letra, você bota as letras, fala que meia dúzia é 0 e dá certo. Tudo bem? Então eu vou fazer um exemplo. E no exemplo a gente já embute todas as hipóteses e as considerações que devem ser feitas. Esse exemplo já foi de uma prova que caiu, sei lá em que ano, mas ela já caiu. É o problema de placas planas deslizando. Só piora, né? Cada vez que eu faço isso, só piora. A placa de cima tem uma velocidade U1, a placa de baixo tem uma velocidade U2, a gravidade existe, o problema não é mentira, ou se é mentira. Existe um fluido aqui de viscosidade μ e densidade ρ, e neste problema ele deu o eixo coordenado. Tudo bem. E a espessura entre as placas é π. Bem criativo. No item A ele pede as simplificações da equação de Navier-Stokes. No item B ele pede uma vazão volumétrica por unidade de largura da placa. E no item C ele pede qual é a tensão de cesariamento atuante junto à placa 1. Essa é a questão. Então, entendeu o exercício? Tem duas placas, uma se mexe U2 menos X, 1 X, gravidade para baixo, as propriedades do fluido são dadas, elas são distante E, e aí ele pede o que você vai cortar desse trambolho aqui gigante. Então, vamos escrever as hipóteses. Eu ia falar alguma coisa, mas vamos escrever as hipóteses.
desenhar hipóteses. A primeira hipótese é a que a gente sempre faz em qualquer problema de McFlue, porque sem ela você não resolve. Então, permanente. Tem até uma amiga, né, que ela estava zoando, né, semana passada, que ela veio falar, porque McFlue é assim, né? Você olha para a equação, aí você não sabe as coisas. Você corta e aí você chega no valor, é isso. Regime permanente. Fluido incompressível. Fluido incompressível, ρ é constante. Regime permanente, ΔV, ΔT e Δρ, ΔT são iguais a zero. Nada varia no tempo. Fluido incompressível, então o ρ é constante. As hipóteses que a gente já conhecia. Quais hipóteses vêm além agora desse problema de Navier-Stokes? O problema, lembrar, as equações são para x, y e z. Só que o meu problema só está acontecendo na direção x. Eu só tenho placas na direção x. Então eu não preciso escrever as equações para outras direções, a menos que ele me peça. Então eu vou falar que o escoamento nesse problema é unidirecional. Unidirecional. Ou seja, ele só tem velocidade u diferente de zero. Porque a velocidade v e a velocidade w são zeros. V na direção y, w na z. Então, escoamento unidirecional é uma hipótese que quer dizer que o meu movimento só acontece em uma direção. Nas outras duas, o meu fluido não se mexe. É zero. Ele não está indo para y, ele não está saindo da lousa. Escoamento unidirecional. E com isso, eu já não preciso escrever a equação dos outros eixos. Vou deixar ela aqui embaixo que eu não erro. Então aqui já são três hipóteses. Uma quarta hipótese, que é sempre importante vocês fazerem, e essa sempre vai ter, na questão sempre vai ter essa hipótese. Você vai considerar que essa placa é muito grande. Ou seja, a dimensão Z é desprezada nesse problema. Tá? Então você considera que a placa é muito grande. É grande o suficiente, se não quiser escrever assim, quem quiser ser mais formal. A placa é muito grande, então os efeitos, pode escrever isso que eu estou falando, tá? Que eu não vou ter muito bem pensado. Os efeitos na direção Z são desprezados. Desprezáveis, eu não sei falar essa palavra até hoje. Vocês sabem se é desprezáveis ou desprezíveis? Desprezíveis. É que o Podamiro fala desprezáveis na aula, e aí eu fico sempre confuso, porque ele fala que o português de Portugal é diferente. Enfim. Só curiosidade. Então a placa é muito grande. E aí tem mais uma. Essa, pode falar. Hoje, por que o fato de a placa ser muito grande em Z, você acaba desprezando um monte de coisa? A placa muito grande em Z quer dizer que a variação da velocidade em Z é zero. Se a placa é muito grande, se a placa for curta, a água meio que cai para o lado, vai ter um efeito de borda, igual no cilindrinho do laboratório. Mas se a placa ela é infinita, você pode considerar a placa infinita. Fala o que você quiser. A placa é infinita. Então, o efeito de borda é desprezado. A velocidade não vai variar em Z. Em Y ela pode variar, né? Ela vai variar, já antecipo, spoiler. Porque ela tem uma velocidade o 2 nesse sentido e o 1 nesse. Então em Y ela varia. Em Z não, porque a gente está falando que a placa é infinita. Tudo bem? Então é uma hipótese muito importante. Muito importante. Obrigado. Mais alguma dúvida nas hipóteses? E a outra que eu ia falar, tudo bem, esse movimento está acontecendo, duas chapinhas permanentes, deslizando, infinito, a pressão nesse problema. Qual é a pressão nesse problema? Não faço a menor ideia. Tem uma placa em cima do líquido, não sei o que acontece com a pressão. Mas o que eu posso afirmar é que a pressão não varia na direção X. Você concorda que tanto faz? Se eu pegar uma linha aqui, a pressão aqui, a pressão aqui, a pressão aqui é a mesma, se não tivesse essa placa, tivesse aberta a atmosfera, seria zero, ponto. A pressão seria zero, acabou.
Nesse caso tem uma placa, ela está exercendo uma pressão sobre o fluido. Mas você concorda que em todos os pontos de uma mesma linha a pressão é nula? Em Y eu concordo que varia. Mas em X a pressão é constante? Del P del X é igual a zero. Eu considero que a pressão de X é constante. No P é diferente do P. Tudo bem? Pressão em Y eu não posso afirmar nada, mas não me importa, porque eu não vou analisar em Y. Em Z menos ainda, não me importa, porque a placa é gigante. Em X a pressão varia, tá? Se for aberta a atmosfera, então você tem uma hipótese mais forte ainda. A pressão é nula, que eu considero a pressão relativa. Tudo bem? Bom, vou botar mais uma hipótese aqui que me veio na cabeça agora. A gravidade atua para baixo nesse problema? Eu vou analisar em X. G é igual ao menos GJ. Tá, hipótese. Hipótese não, né? Ela existe. Muita gente me perguntou, mas não vai ser sempre G no J? Não. Eu posso ter um problema que o fluido está deslizando num plano inclinado. E quando eu tenho um problema de plano inclinado, o eixo, ou o professor dá, ou você adota, fica interessante se você coloca ele solidário ao movimento. Então você vai botar aqui o eixo inclinado no problema de plano inclinado. Ou seja, o seu GX tem uma parcela. Vai estar inclinado no ângulo alfa, né, no θ aqui, sei lá. Então o seu GX vai valer um seno θ, um cosseno θ, tá? Então não é sempre desprezado. Por isso que ele entra aqui como ρg vetorial, porque depende do plano que eu arbitro. Tudo bem? Bom, colocado tudo isso, você já ganhou um ponto. Aí agora sim você começa a aplicação. Só que a aplicação você começa na ordem que eu falei aqui, na ordem que você estudou as coisas na lei integral, na diferencial e na vida. Você analisa primeiro a continuidade, depois a quantidade de movimento, tá? A continuidade precisa ser muito mais garantida do que o equilíbrio de forças. Se o corpo quebra ali a água, se não tiver continuidade, você não pode fazer a quantidade de movimento. Então você vai começar sempre analisando a equação da continuidade. Com as hipóteses todas que eu fiz, eu vou falar que o gradiente de V é zero. Eu já listei, né, os termos todos aqui, então você lista no meio do caminho, você já bota a equação direta simplificada. Divergente de V é zero, ou seja, del U del X mais del U del Y mais, só porque eu falei, del W del Z igual a zero. Tudo bem? Mas nós sabemos que a placa, que o escoamento é unidirecional. V e W são nulos. Se eles são nulos, não varia nada. Então eu sei que del U del X é igual a zero. E mais do que isso, del 2U del X2 é igual a zero. Então a primeira derivada de U é zero em relação a x e a segunda também é zero. Por que eu escrevo a segunda? Porque ela aparece no termo da viscosidade, né? Ela vai aparecer mais para frente. E a simplificação vem daqui. Então se você escreve as equações de Navier-Stokes sem escrever a continuidade, você não consegue resolver ela, porque vai ter esse termo. Então primeiro a continuidade, simplifica o máximo que você puder. E aí sim você vai para o final, do item A, da questão 1 da prova. Eu vou ver uma aguinha. Então agora só me levar aqui porque eu tenho um pouco de toque.
estou tratando para o eixo X. Para o eixo X. Então escreve o Gx menos del P del X mais mi del 2U del X2 mais del 2U del Y2 mais del 2U del Z2 igual por del V del P mais U del X, dizer embaixo, tá? V del U del Y mais W del Z. Você escreve a expressão inteira. E aí você vai cortando tudo agora. Isso é zero porque a gravidade está no J. Isso é zero porque é uma zero constante. V e W valem zero. Não varia no tempo porque eu falei que é permanente. Del U del X é zero para a equação da continuidade. Então aqui continuidade, aqui unidirecional, aqui porque é constante, aqui porque só está no eixo do J. Essa expressão em Z não varia porque... Nossa, aqui está errado, não é tá? Em Z não varia porque a placa é grande. E del U del A, zero, porque é continuidade. Fui rápido nessa parte? Não, né? Acho que eu falei um monte aqui na hipótese. Ou seja, eu cortei tudo, né? A única coisa que sobrou foi o termo mi del 2U del Y2 igual a zero. Saí da expressão gigante, fiz hipótese, que eu tirei, né? E cheguei nessa solução. Nessa solução não, tá? Nessa expressão. O problema não acabou. Olha só. Você tem uma equação que é ótima, né? Porque aí é muito legal falar uma equação diferencial de segunda ordem, né? Homogênea, cálculo 4 isso aqui, né? Mas você resolve ela da maneira mais simples que existe na face da Terra. Então, essa expressão eu vou considerar mi diferente de zero, né? Porque se eu falar que mi é zero, pelo amor de Deus, né? Eu sou um retardado, fazendo conta para mais zero igual a zero. Então eu vou considerar que mi é diferente de zero, ok? Ou seja, só sobrou esse termo, o da derivada. Então eu vou falar que a derivada segunda de U é igual a zero. E aí eu vou integrar essa expressão. Se eu integrar a segunda derivada, se eu integrar, vai aparecer a primeira derivada, concorda? Saúde. Se eu integrar essa expressão, a segunda derivada vira a primeira. E o zero vira uma constante, certo? E aí a matéria também, a parte mais legal é, você confere tudo que você fez, né? Você fez aqui, você deriva, volta. Mas eu quero uma expressão de velocidade, tá? O problema de Navier-Stokes é sempre encontrar o perfil de velocidades. Então eu vou integrar de novo essa expressão, ou seja, U vai ser igual a um C1Y mais um C2. Aqui eu integrei de novo. Ou seja, U é função de Y. Então U é C1 vezes Y mais C2. Certo? Mas você não acabou o problema, tá? Se você tem prova, tá? Só spoiler da correção da prova. Integrar é 0,25. E, pasmem, erram essa integral. Mas acontece porque esse problema foi tranquilo. Sei lá, gente, ó, às vezes eles estão anunciados, ele fala pra você, olha, a gente fez a hipótese que del P del X é zero. E se ele falar pra você, del P del X é E elevado a X, sei lá, é um fluido louco, del P del X é E elevado a X. Quando você vai desenvolver tudo aqui, você bota o termo pra cá, não sei o quê,
você resolve igual. Você vai integrar e elevado a x. Que dá e elevado a x. Que integra de novo dá e elevado a x. Que legal. Mas assim, ele pode te dar uma expressão louca para as coisas. Então, as hipóteses que a gente fez são porque ele não me deu nada. Tá? Ele pode me dar as informações. E aí eu vou ter que usar essas coisas tudo. Bom, eu não cheguei na resposta. Eu preciso achar as constantes de integração. Aí agora eu vou ter que apagar aqui. Eu vou apagar aqui, tá? Se alguém não copiou, eu lamento. Então, tem agora o passo 4, que é encontrando as constantes a partir das condições de contorno. Toda a equação diferencial tem uma única solução quando você fornece condições de contorno. E as condições de contorno, aí a outra parte, é você, aluno, no momento da prova, né, naquela calma, com o velado acontecendo, gente chamando o professor, tem que encontrar as condições do problema. Ok? Mas as condições, em geral, não são difíceis. O que a gente sabe da P1 é que em McFlu existe o PAC. Princípio da aderência completa. Ou seja, se eu pegar um ponto do fluido encostado nessa barra, ou seja, se eu pegar um y0, certo? A velocidade do escoamento é menos o 2. Todo mundo enxerga isso? A velocidade U, o y igual a 0, vale menos o 2. Se eu pegar um ponto aqui em cima, pelo princípio da aderência completa, o fluido adquire essa velocidade. Então, a velocidade do escoamento numa altura E vale o 1. Isso aqui tem que ficar muito claro para todo mundo. As condições de contorno. Eu estou olhando para o meu problema e estou falando informações que eu já sei. Eu sei que a velocidade aqui é menos o 2, que a velocidade aqui é o 1. Tudo bem? Então vamos na situação hipotética louca do fluido deslizando infinitamente, um talude aqui, Gzinho, né? Se eu tenho esse problema, e aí eu tenho aqui meu eixo coordenado, y e x. Quais as condições de contorno para esse problema? U, nesse problema, né? U de 0 é 0, porque está parado, um talude, sei lá, isso aqui é uma parede de concreto. Está parado esse negócio, então a água em contato com ele é 0. U de 0 é 0. E a outra condição de contorno, qual seria? Alguma ideia? Nesse problema, aqui em cima está aberta a atmosfera. Ou seja, nada, né? Não, mentira. Quando você pensa na atmosfera, não existe tensão de cisalhamento. Você está sendo cisalhado agora pela força do ar ao redor de você. Não está. Então, na atmosfera, a gente fala que tal, né, mas aqui vale E também, tal de E vale 0. E tal não vai ser um mi du del y, não vale 0. Essa é a condição de contorno. Então, as duas condições de contorno nesse problema extra aqui. A velocidade na base é 0, U de 0 é 0, e a variação da velocidade em E é 0. E você tem a expressão da variação de velocidade, né? É C1. Você já achou no meio da sua conta. Então você vai falar que C1 é 0 nesse problema. Tá? Nesse daqui não. Nesse daqui as condições de contorno giram em torno de velocidade. Ali uma é de velocidade, uma é de tensão de cisalhamento. Bom, então vamos aplicar aqui. U de 0 é igual a menos 2. Se eu colocar y igual a 0, vai dar U menos 2, não? C2 é igual a menos o 2. É isso. E aí, U de E é igual a menos 1, então, U1, aliás, então U1, C1, vezes Y, que vale E, mais C2, que eu já descobri, vale menos o 2. Tá, não quero ser. Então, C1
é igual a 1 mais o 2 dividido por E. Portanto, a velocidade qualquer que depende de y vai ser um C1, ou seja, o 1 mais o 2 sobre E, y, o 2. Essa é a resposta do problema. Tudo bem? Varia uns 2 pontos fáceis, vai se entender. Tá? O item B e C é bem rápido, porque você já fez toda a parte difícil. Só tem que tomar cuidado com os conceitos do item B e C. No item B ele pede, tudo bem que tem A, né? Tudo certo. No item B ele pede a razão da vazão volumétrica por unidade de largura de placa. O que ele está falando com isso? A gente fez a hipótese de que a placa é infinita. Então eu não tenho a largura da placa. Então eu não consigo encontrar a vazão exata que passa de fluido nesse movimento, né? Eu quero saber a vazão que está passando aqui. Vazar a velocidade vezes a área, mas eu não sei a área, porque eu não tenho a largura. Então eu vou fazer uma vazão por unidade de largura. Ou seja, pensa que, sei lá, é uma largura unitária, o B vale 1. Então numa faixinha de 1 eu vou encontrar uma vazão por unidade de largura. A fórmula da vazão é V vezes A quando eu estou usando a velocidade média, eu uso V maiúsculo, né, na expressão. Só que eu não tenho velocidade média aqui, e eu não sei como faz média do cálculo, esqueci. Mas o que eu sei é que quando eu tenho uma coisa contínua, eu uso o conceito de integral. Então vazão é a integral de U vezes um dA, um elemento de área. Mas eu sei que essa área, né, pense assim, essas placas vão vindo aqui assim. Aí eu tenho essa área aqui que está passando o fluido. Ou seja, é a altura E vezes a largura B. Só que a altura, eu não vou escrever E direto. Eu vou escrever um DY. Né? Eu estou pegando um elemento infinitesimal de área. Então imagina, vai, tentar me arriscar. Essa placa está vindo para cá, essa placa está vindo para cá, e aqui tudo tem fluido. Eu estou pegando um elemento infinitesimal de área aqui, eu estou pegando esse DAzinho. E esse DAzinho vai ser B, DY. Aqui é um DY, aqui é um B. Tudo bem? Então daqui, se eu passar o B dividindo, eu vou ter que a vazão dividido por B é a integral de U, que depende de Y, vezes um DY, variando de 0 a E, que é a espessura máxima da placa. Certo? Então, Q sobre B é a integral de 0 a E de UY, que é aquele negócio. Então, o U mais o 2 sobre E, Y, menos o 2 dy, então QB y ao quadrado sobre 2, você vai dar um E ao quadrado sobre 2, menos o 2 vezes Z aqui, o 1 mais o 2 sobre 2, menos o 2 multiplica aqui. Tá? Tudo certo? Esse é o item B da questão. Valia meio ponto, né? Porque aí agora, pelo amor de Deus, você fez um monte de conta, aí faz 3 linhas e pega a conta, né? Isso tem que faltar. Aí o item C a gente só faz aqui rapidão, assim, ó. A tensão de saneamento é del U, del Y. Então, você vai botar aqui um Mi
vezes a variação de U em relação a Y, então eu vou variar aqui, derivar, né? Então vai aparecer 1 menos o 2 sobre E, aqui acho que é mais. E acabou isso. Meio ponto esse negocinho, sabe? Compor. Mas é isso. Mas aí se tiver um log lá, que a gente tem dificuldade para derivar log, é complicado. Tudo bem? Equação de Navier-Stokes? Aí é legal saber da prova do ano passado. A prova do ano passado foi uma coisa muito legal, né? Era um galão, sei lá, um tanque de água. Aí o tanque estava deslizando no plano inclinado. O tanque parou. E quando que ele parou, a água começou a girar, formando vórtices. E aí ele dava o valor da vorticidade dessa massa d'água. E aí você conseguia encontrar a pressão, era um problema meio louco. Então assim, eu recomendo fazer provas de 2018, que é uma questão mais, né, abstração, imaginação. O do resumo, que é a plaquinha deslizando naquele plano inclinado, mas eu já dei todos os spoilers, né? Nem tem graça né, fazer essa questão. É essa que eu fiz, coisinha movimentando. E tem mais uma que é interessante, que são placas verticais. Né? Sei lá, placas mexendo, uma pode estar parada, vai, bota uma parada para ficar diferente. E aí tem água, óleo, água, sei lá, uma coisa no meio. E aí aqui você considera a gravidade, né? Então tem que tomar certos cuidados aqui nesse problema. Mas é a mesma coisa. Basicamente é isso. Ele pode pedir coisas mais específicas. Nessa questão ele pediu uma coisa que eu não quis fazer, porque eu acho meio retardado. Ele falava assim, ó, onde a velocidade é nula. A velocidade é nula. Onde a velocidade é nula? Você tem a expressão da velocidade. Você quer saber onde nesse gráfico o valor é zero. A derivada é igual a zero. E aí a derivada é igual a zero, é eu falar que isso aqui é igual a zero. Acabou isso. Ou seja, quando o 1 é igual a menos o 2 sobre ele. É isso. Então ele pode pedir umas variações, mas a essência é o item A. Saber aplicar as equações, continuidade, Navier-Stokes e as hipóteses. Muito importante as hipóteses. Integrar certo, de preferência, só a integração vale meio ponto da questão. Aplicar as condições de contorno, dar aquela pensada, nesse problema eram essas, nesse problema eram essas. Cada problema possui condições únicas. Então, a questão da sua prova não vai ser igual à prova antiga. Ou vai, sei lá, mas em geral não é. Então, era basicamente isso. Tudo bem? Sim, eu vou comentar. Eu estava esperando essa pergunta. Fiquei com medo de perguntar de novo. O que você estuda para PELAB? PELAB é aquela folhinha de papel com meia hora a mais que eles estudam no dia, vale metade da nota de relatório, tá? Então ela tem um peso bem significativo. Se ela estiver tranquila, eu recomendo começar por ela, depois Navier-Stokes, depois o resto não importa. E o que cai na PELAB? Bom, a PELAB pode cair um experimento ou os 3 experimentos. Ela pode ter questão teórica, ela pode ter uma tabela para você fazer conta, ela pode pedir para você desenhar um gráfico. A PELAB é a prova mais incerta que tem, acho, que na mecânica inteira. Porque assim, não dá para saber o que vai cair, os professores não comentam com a gente nada. Assim, eles falam, prova laboratório, parabéns, agora eu sei o que vai cair. Assim, não dá para saber o que vai cair. Então, eu tenho 2 arquivos, eu vou mandar para vocês agora, daqui a pouco, né, quando eu sair daqui. São 4 provas PELABs antigas, então eu recomendo o quê? Fazer as provas, porque é o melhor jeito, eu acho, para estudar para PELAB. E são algumas questões gerais sobre P3, mas, assim,
eu recomendo dar uma lida nas questões do relatório, porque tem algumas contas e algumas fórmulas lá que podem ser interessantes. Então, se você fez o relatório ou se você grudou em alguém que fez o relatório, né? Só subiu a pessoa, se não é assim, quer ser olha o relatório. Faz um compiladinho de provas que eu vou mandar. Quem deu risada é porque grudou no amigo e não fez nada no relatório, viu? Eu tô de olho. São 4 PELABs. E assim, o que acontece nessa PELAB? Uma coisa é fato que vai cair nessa prova. Uma tabela. Nossa, que bosta, né? Vai cair uma tabela e você vai ter que preencher um monte de dados. Porque, em essência, é isso que vocês fizeram no laboratório. Vocês mediram dados, eles vão pegar algum relatório bem feitinho, vão ver esses dados, se tiver certo, vai botar na prova de vocês. Se ele pega uns dados, por exemplo, ele te dá lá um volume e um tempo. São os dados que ele te dá, para várias medições. 3, várias. Ele te dá volume e tempo. Aí ele vai sair pedindo um monte de coisa para você na prova. Qual que é a vazão? Aí você divide um pelo outro. Aí vem lá, vazão máxima, aí você multiplica por ρ. Aí ele fala, qual é o termo da velocidade, da energia cinética? Vai ver quadrado sobre 2g. Aí você faz umas contas lá de padaria. Então assim, a PELAB, ele vai te dar dados que você vai ter que preencher uma tabela. O problema é que você não sabe que tabela é essa que vai vir na sua prova. Se vir do experimento 2, esse é o experimento mais tranquilo. Velocidade, tempo, vazão, são os conceitos que a gente usa na teoria, então você já sabe, tudo isso de cor. Na prova do ano passado, foi aquela coisa linda, ele pediu, na questão 1, na questão 1 era uma conta de Bernoulli, ele te dava os dados do laboratório, pedia para você mostrar a equação do tubo de Pitot e acha a velocidade do escoamento. Aí você chegava, velocidade da raiz quadrada, diferença de pressões sobre ρg, tudo bem. A tabela que ele dava depois, essa questão do tubo de Pitot, 2,5 pontos. Depois veio uma questão valendo 5 pontos, que era sobre coeficientes de pressão. Então ele te dava θ e ele pedia, para cada valor de θ, 25 graus, 40 graus, qual é o valor do coeficiente de pressão e qual é o valor do coeficiente de arrasto. E aí ele te dava a fórmula, eu não lembro de cabeça, T menos P, alguma coisinha, e aí você saia calculando. Então assim, em tese não é uma prova difícil, mas ano passado a média foi abaixo de 5 da PELAB. Porque assim, eu particularmente dei 5 nessa prova, porque assim, você tem que estar muito ligado nos valores, é uma prova numérica. Eu gosto mais dessa parte teórica porque assim, você está mais ciente, né? A gente fez o biênio inteiro esse negócio. Agora, se você erra o valor da primeira casa, são valores cumulativos, né? Então, se você erra a primeira coluna, você derruba o resto da questão inteira. Então, tem que estar muito concentrado nessa prova. Aí eu entendi, a questão 3 eu nem vou lembrar, ele pedia para mostrar uma integral louca lá, mas assim, se contente com 7 nessa prova no máximo. Então, pode ser tranquila, como pode não ser. Não sei o que falar. Parece que eu queria dizer. Vou mandar então essas provas, essas questões, tá? Eu tratei aqui de quantidade de movimento e de Navier-Stokes, que são temas que eu mais gosto, são temas mais coisinhas, né? Tem a parte de perda de carga, tá? Eu não tratei aqui porque vocês tiveram, se for na aula de lá, umas 4 aulas sobre esse assunto, é o assunto mais tratado no curso, né? E o começo das questões de perda de carga é a equação da energia. Então é P2, todo mundo tem uma noção de pelo menos como começa a questão, tá? Mas vai ter monitoria essa semana que vem, terça-noite, se eu não me engano, tem um plantão de dúvidas com o outro monitor lá no site. Vocês podem mandar as perguntas para ele, pode me chamar, né, se quiser. De preferência terça depois das 3 da tarde, que eu vou fazer 2 provas, então. Mas atento de terça a quarta de manhã. É basicamente isso, tá? Perda de carga vai cair, com total certeza, é o assunto que com certeza cai, eles amam esse assunto. Perda de carga localizada, perda distribuída. Localizada é nenhum segredo, né? Para quem leu o resumo, é somar os termos e multiplicar por p² sobre 2g. E o outro é que é o problema, que é achar o F do diagrama de Moody. Eu posso dar uma comentada rápida aqui, só para fechar.
Perda de carga é um grande mistério. Ninguém sabe quanto vale exatamente perda de carga. Tanto que tem, eu lembro que o professor falou que tipo, o pH é só isso, é achar perda de carga. Cada professor acha perda de carga num lugar. Um acha no tubo, outro acha no canal. Perda de carga é o grande mistério, ninguém sabe como calcular exatamente. Em McFlu, a gente é apresentado duas formas de se achar esse termo. Ou pelo diagrama de Moody, ou pela equação de Colebrook, tá? Isso para perda de carga distribuída, tá? Estou falando em relação à distribuída. A distribuída é aquele termo F, L sobre D, G quadrado sobre 2G, a fórmula de Darcy-Weisbach, que é a fórmula universal da perda de carga. E o grande problema é o fator de atrito. As duas formas de se calcular o fator de atrito, diagrama de Moody ou equação de Colebrook. O que acontece, eu particularmente, não gosto muito do diagrama, porque o diagrama é impreciso e você pode, no primeiro momento, achar uma resposta que não é a correta e você vai ter que iterar de qualquer forma. Então eu prefiro já partir da equação. Não sei a equação de cor. Se alguém sabe, se intera. 2 log epsilon sobre d 3,7 2,51 Reynolds na raiz de f. Essa equação, ela tem f dos dois lados, então é impossível se resolver ela de forma trivial, como a gente sabe fazer equação na vida. Então, você, em tese, utiliza de métodos numéricos para resolver. O que isso quer dizer? Você chuta um valor, é uma legal, métodos numéricos, parece uma coisa nova, chuta o valor, você resolve um lado e resolve o outro. E você faz isso várias vezes. Quando os dois derem iguais, você para de chutar valor. O que eu quero dizer com isso? Para resolver os problemas de perda de carga, se ele te der o F, acabou, você resolveu. Porque se você tem o F, você acha qualquer outro termo que você quiser. É só botar na equação da energia. Mas ele não vai te dar o F. A disciplina é PNF 3222, não vai te dar. Então você vai fazer o seguinte, você vai chutar o F 0,02, sempre você vai chutar 0,02. Desse chute, se você tem o F 0,02, bom, lembra que essa equação ela não está isolada no mundo, né? Ela está na fórmula da energia. Então você vai ter que H da entrada menos H da saída é igual a perda de carga menos uma carga de bomba. Então você vai ter todos esses termos. Ou vai faltar algum termo que você quer resolver. E aí o F aparece aqui. Você chuta 0,02, resolve a equação, que você já vai ter simplificado ela, né? Você já vai ter estudado ela. Então você chuta 0,02 e resolve a equação. Então, por exemplo, vamos supor que a incógnita seja a velocidade. Você chuta 0,02, você encontra a velocidade. Com a velocidade, você encontra o número de Reynolds, certo? E aí, a partir dele, você consegue encontrar o F, e aí você faz isso de novo. Você vai chutando valores. Mas não é nada muito longo, tá? Eu prometo. Você começa com 0,02, em 3 chutes você já encontrou a resposta. Você monta mesmo uma tabelinha. Você pode, né, essa é uma forma, você pode pensar tipo, 1 sobre raiz de f. E o resto aqui. F. Então você vai falar 0,02. Você calcula sobre f, calcula o resto. Tipo assim, esse daqui deu, sei lá, 2 e esse deu 7. Então, está muito longe, né? Então você precisa aumentar esse termo para ficar igual.
Ou seja, você diminui o F. 0,018. Aí você recalcula. Esse deu 3, esse deu 5. 0,017. Quando eu der próximo, eu digo na terceira, quarta casa, separa. O valor que você encontrar aqui é o valor do F que você usa nas contas. Tá? Como que é o problema de perda de carga, né? de perda de fator de atrito? Ou você precisa encontrar a velocidade, o escoamento, a vazão, ou você precisa encontrar o diâmetro. Se ele falar para você qual é o diâmetro da tubulação, ele, em geral, vai te dar uns diâmetros. Ele vai dar, sei lá, uma tabelinha assim, diâmetros possíveis que tem, 350 milímetros, 400 milímetros, 450 milímetros. Aí você chuta cada um desses valores na conta. Você tem a equação da energia, certo? Vão aparecer áreas, etc. Você chuta cada um desses valores nessa equação. O que der igual dos dois lados, separa. Então, assim, não existe um jeito exato de resolver, não existe uma sistemática para resolver esse problema. Por isso que eu preferi dar as outras duas matérias, porque elas são sistemáticas, elas são bem garantidas que você sai delas na hora da prova. Essa não, tá? Essa, a primeira etapa, a equação da energia, você sabe resolver. Você fez na P2, você usa ela em todo lugar da sua vida. Mas quando chega para achar o F, depende do problema. Se ele te deu os diâmetros, você chuta cada um dos diâmetros. Se ele quer a velocidade, você precisa fazer iterações. Tá? Essa matéria não tem jeito, você tem que fazer exercícios para treinar. Tudo bem? Era basicamente isso que eu queria falar para vocês. Quaisquer dúvidas, vão ao monitoria. É isso.